Vocês estão preparados para ouvir sobre o melhor livro que eu li nesse ano? Sério, eu tô assim, chocada. Foi o livro que eu também mais tentei postergar a leitura, mas ao mesmo tempo eu não conseguia postergar. É o livro que me fez fazer isso que eu vou mostrar pra vocês. Não que eu não faça isso com outros livros, mas é porque esse, assim, tava impossível. E normalmente, o que acontece? Eu vou trabalhar lendo, e aí de dia eu leio um livro físico, e à noite eu leio no Kindle, justamente por ter a luz ali. Só que esse daqui eu tive que comprar uma lanterna, juro pra vocês, gente, eu comprei uma lanterninha pra botar em cima pra ir lendo, porque, tipo, eu não tava conseguindo, ao mesmo tempo eu não queria que acabasse. Então, vamos falar, né, com muito medo de ter spoiler e tal, mas Torturado se passa em um lugar que chama Água Negra, que é uma terra onde pessoas, assim, é um monte de terra muito grande, e as pessoas começaram a viver lá e trabalhar, só que trabalhar para os donos da fazenda, que, claro, são pessoas brancas, e que pegavam todo o material, né, tudo que era consumido e tudo que era feito e plantado naquela terra. Os protagonistas desse livro são pessoas negras e, portanto, vivem com várias questões aí sobre, enfim, questionamentos raciais e questões culturais, né? Tanto é que eu achei até legal, porque uma das críticas que tem aqui na quarta capa fala, né? Uma viagem intimista ao mundo rural brasileiro. E é muito Brasil, né? Um romance que retrata com extrema habilidade narrativa um Brasil dolorosamente encalhado no próprio passado escravista. Um texto épico e lírico, realista e mágico. É um realismo mágico, né? É quase que é uma ideia ali do Gabriel Garcia Marques, né? 100 anos de solidão, toda aquela história dessas várias famílias que vivem em Água Negra. E já na primeira cena, você tem as duas irmãs, que elas estão, enfim, brincando com bonecas de sabugo de milho. E eu que cresci em sítio, gente, nossa, como eu brinquei com boneca de sabugo de milho, assim. Então eu me senti muito entrelaçada com tudo isso. E aí elas resolvem com uma coisa infantil e ver a mala, fuçar na mala da avó, que é um mistério pra família, o que tem dentro dessa mala, que ela mantém fechada. E elas acham uma faca, e elas sentem a necessidade de sentir o gosto dessa faca. E as duas cortam a língua e uma delas perde a língua. Então é fenomenal, assim, é muito louco, porque você tem toda essa narrativa que começa a partir dessa super quebra. Só que aí, primeiro que esse livro é dividido em 3 partes, né? Então a primeira parte é narrada por uma das irmãs, que você não sabe se foi a que perdeu a língua ou não. A segunda parte é pela outra irmã. E a terceira parte eu não vou contar porque eu acho que vai estragar a narrativa. Então, a primeira parte é Fio de Corte, a segunda é Torturado e a terceira é Rio de Sangue. E todos eles é a mesma história, né? Então é meio que uma continuidade na história que tá acontecendo. E também tem uma questão de religiosidade muito forte. Por quê? Porque o pai das meninas é pai de santo. E ele, enfim, recebe espírito, ele faz roda de gira, ele faz uma série de coisas e ele é o curandeiro de Águas Negras. E, inclusive, tem toda uma história que a gente não sabe muito bem, a gente vai descobrindo isso no decorrer do livro, que dizem as más línguas que ele ficou louco, né? Que antes, que ele passou por um processo de loucura e que ele foi curado, né? E que aí ele saiu da fazenda onde a mãe dele o teve que inclusive parir ele no meio do trabalho, no meio da roça, porque ela não podia parar de trabalhar. E aí achou essas terras em Água Negra e aí depois voltou pra buscar a mãe. E também tem a irmã dele que tá desaparecida e a mãe já tá um pouco, né? Não tá muito sã, porque ela sai por aí, né, já velhinha, e fica andando pelo mato, falando com a filha que desapareceu, né, e que ninguém sabe ao certo o que aconteceu com essa menina. E você tem toda essa parada dessa comunidade, sabe? Dessa família e dessas pessoas que são paupérrimas e que uma das regras para você viver em Águas Negras é que você não pode levantar casa de tijolo, tem que ser casa pau a pique. Então, para quem não sabe, casa pau a pique, ela derrete, né? Se tem muita chuva, ela vai indo abaixo, né? Por água abaixo, literalmente. Então, é justamente por isso que você não pode, porque a terra
né, é da galera que é dona, que é proprietária, então eles, inclusive, vão pra lá toda vez pra pegar tudo que eles plantaram. Então tem também, além dessa narrativa, dessa história que já é super interessante, tem também toda uma história social, entende? E tem pessoas, personagens muito importantes nessa narrativa do Torturado, que inclusive passaram pela escravidão e que nos contam, assim, de uma maneira muito, muito intrínseca e muito tocante, muito sensível, sabe? Tipo, como que foi para essas pessoas viver depois da escravidão, porque assim, eles não tinham mais trabalho, mas os proprietários, donos da fazenda também ainda precisavam do trabalho, e aí ficavam nessa troca, assim, tipo, olha como a gente é bondoso, a gente tá te dando uma terra, tá te dando alimento aí, mas em compensação também você não pode parar, sabe, de plantar, você não pode parar de cozinhar, você não pode parar de fazer essas coisas, coisas pra gente, né, e o que é seu, na verdade é meu, e você não tem nenhuma terra pra chamar de sua, sabe? E também falar sobre as diferentes religiões que podem existir. Tem uma cena que já é por final do livro, que eu não vou contar exatamente o que acontece, mas uma questão de religião começa a surgir muito forte. Essa dúvida, né, sobre o catolicismo, o evangelismo, o candomblé, todas essas religiões que podem adentrar nesse povo. Tem uma questão de que o pai das meninas, ele meio que exige que construa uma escola lá pro vereador, porque ele atendeu, ele curou o filho do vereador, então ele pede que pelo menos as crianças tenham uma escola. Primeiro ele pede um professor e depois ele pede que as crianças tenham. Tem também a coisa das mulheres tendo que se casar e serem de seus maridos, entende? E mulheres que apanham, a violência doméstica, que é muito presente, e se a mulher pode ou não se intervir, né? Como essas personagens lidam com isso, e as questões, claro, raciais, que são o foco principal, não tem jeito, é a linha que leva. E, cara, assim, eu perdi um monte de trecho, porque esse livro não é meu, é emprestado, e eu não podia marcar. Então eu tô desesperada, assim, porque eu não tenho os trechos pra ler pra vocês, mas, de verdade, gente, é um livro assustadoramente maravilhoso. É uma coisa assim. Eu nunca vi o Brasil tão bem representado, sabe? E me lembrou muito outras narrativas. Por exemplo, o Jorge Amado tinha um pouco disso de mostrar o Brasil, né? Mas aí aqui é uma questão racial de fato, né? E aí tem uma hora que começa também uma questão mais social, porque você tem um dos personagens querendo se envolver com o sindicato, querendo pegar o que é por direito das pessoas e querendo também respeitar quem já tá lá na terra, sabe? Essa terra que foi construída e por esse povo que encontrou nessa terra. Nossa, que demais, que demais. E uma das meninas, né, narrando esse livro, e ela sendo muda, então também ela observando as pessoas, tem um trecho lindo que ela fala, que ela sempre faz comparações com a natureza, né? E aí tem um trecho lindo que ela fala sobre que o choro da irmã era como o mormaço em dias de roça, e aí ela descreve isso de um jeito que você sente na pele, sabe? Ela descrevendo o rosto da mulher que apanhou é uma coisa assustadora, sabe? Eu chorei, eu ri, eu fiquei preocupada. Aliás, esse era pra ser um vídeo do Papo Livre que ia ser sem edição, porque eu queria falar sobre como quando a gente tá malzinha e a gente lê uns livros pra gente se preocupar mais com os personagens e não com a gente, sabe? Tipo, nossa, olha essa vida que é pior do que a minha. Só que eu não consigo fazer um vídeo sobre isso agora, porque eu tô absolutamente devastada com esse livro, assim. E que louco, né, que eu li tão no final do ano, a gente já tá aí quase na viradinha. E de verdade, leiam Torturado. Um escritor brasileiro que mostra o Brasil como ninguém, que fala sobre questões de escravidão, fala sobre questões sociais, fala de questões raciais, fala de questões da mulher, o papel que é esperado da gente, fala sobre as questões de ambiente, sabe, a natureza, a importância, fala sobre religiosidade, ou seja, de política, tudo que a gente não pode falar hoje em dia, porque tá esse caos que tá o Brasil, esse é o livro que representa, sabe, esse é o livro que mostra por que a gente é assim, por que isso tudo acontece.
Me lembrou muito também Vidas Secas, do Graciliano. Muito, muito. Até porque os personagens tem alguns que são bem secos, sabe? Inclusive na fala. Até pelo fato de que uma delas tem a língua cortada, olha como isso é imagético, né? E ela tenta. Tem uma cena linda. Nossa, como eu chorei com essa cena dela tentando, dela no meio da mata, tentando cantar. Misericórdia, gente. Que é isso? Que é isso? É uma coisa assustadora. Olha, Itamar, de verdade. Parabéns por esse livro. Eu não tenho palavras, só leiam. Esse vídeo já tá gigante. É a resenha mais sem pé nem cabeça que eu já fiz, eu acho. Mas esse livro me tocou de uma maneira que eu só quero que as pessoas leiam ele. Confiem em mim. Vocês passaram o ano todo confiando em mim com vários livros, então eu vou pedir isso mais uma vez, mas esse é de verdade. Não pestanejem. Eu vou deixar o link aqui da Amazon, mas vocês podem comprar onde vocês quiserem. É claro que vocês comprarem na Amazon ajuda o canal, mas de verdade. Peguem emprestado, não sei. Leiam este livro. É incrível e o melhor livro que eu li em 2019.